Ei, gente! Olha, se a vida não tá boa, a gente dá um jeito de ficar, não é? A gente tem que se movimentar na vida, eu acho dessa maneira. Você não vai ficar aí sofrendo as coisas e passivo deixando acontecer o que for, não. Inventa alguma coisa diferente, muda e tal. Olha o mundo de um jeito diferente, não é? Às vezes para fazer uma coisa dessa, é que a gente toma uns tragos. Eita! É para lidar com o sofrimento também. Fale de um tudo nessa vida. O que não falta é trago para a gente beber. Talvez a gente vá ficar alegre demais. É ruim quando a gente passa do ponto. Mas nesse ponto, tudo é ruim. Qualquer exagero, seja na comida, na bebida, na vida, ficar muito intolerante às coisas, brigar com as pessoas, discutir demais com a mulher, com as crianças, qualquer exagero, não vale a pena não. É claro que eu me lembro de umas histórias que às vezes é engraçado, né? O cidadão acaba bebendo demais. Vinho, por exemplo, é uma bebida que eu só tomo quando fica frio demais. Aí vale a pena tomar um vinhozinho e tal, né? Para pensar na vida. Mas tem que tomar cuidado e beber com moderação. Uma vez, um cidadão vivia num vinhedo desses assim, e aí ele estava olhando para um barril de vinho, e não é que quando ele baixou assim, os óculos dele caiu lá dentro desse barril de vinho. E aí, meu Deus, eu vou perder meus óculos. Segurou a respiração. Eu vou dizer a você, ele mergulhou, que um óculos é caro, ele mergulhou mesmo para buscar os óculos lá, e voltou e não conseguiu. Aí segurou mais ainda, mergulhou de novo e voltou. Mas já tinha bebido um pouco, né? Porque também não conseguia segurar muito a respiração. E já estava meio assim, ele falou, agora eu vou pegar meus óculos. Aí mergulhou, mas foi na quarta vez, ele já subiu dizendo, que beleza! Conseguiu restabelecer a visão, mas estava um pouco turva. Esse cidadão que vai vir hoje aqui conversar com a gente, ele teve uma situação meio parecida. Ele era menino ainda, e ele saiu com a família para passear, foi visitar a casa de um parente, não sei, e no meio dessa festa, ele criança ainda, ele olhou um garrafão de vinho desses, aí um vinho desses bem, mas ele pensou, menino, acho que eu vou experimentar. Sabe como é que é criança quando fica sozinho? Arteiro demais. Ele pegou um gole de vinho, tomou. E todos os restinhos de vinho que ia ficando nas taças dos adultos, ele ia experimentando. Aí ele foi ficando também com a visão turva, alegre demais. Só que ele apagou. Ele apagou do jeito que ele nem lembra o que foi que aconteceu, menino. Só se acordou na Kombi, voltando para casa com a família. Certamente esse também foi resgatado pela família. Ô menino, vamos levar aí, tá tomando um porre com 7 anos de idade, o que é isso, sou? Botaram dentro da Kombi e levaram de volta. Mas esse, embora tenha apagado a memória desse incidente aí, ele tem muita história boa para contar pra gente aqui hoje. Hoje nós vamos receber um artista plástico desses, um pintor de mão cheia, um grande amigo meu que eu chamei para ter um 2 vídeos de prosa com a gente aqui. Ó. Se aprume aí na sala, ó, chama o pessoal aí que tá faltando, porque vai começar as conversas aqui. E o caos é o seguinte, hoje nós recebemos aqui o Nelson Prado. Nelson Prado, vem pra cá, menino.
aí, não? Tudo bom? Bom, tudo bem. Se assente? Beleza. Do Gomide, melhor violeiro do mundo. Grande. Eu pago ele. E aí, Nelson, tudo bom? Tudo bem. Quer dizer, então, que começou cedo, experimentando um vinho, ainda criança. Né? Porque assim, quando a gente é criança, a gente não tem ideia, né? Bem o que é álcool, né? E vinho doce ainda, parecia um suco, né? Você achou que era um suco de uva? Achei. Achei. Foi bom achar que era um suco de uva. E brincando com as crianças e tudo mais, né? A gente, na casa da fazenda, os adultos todos na sala, e a cozinha estava vazia, né? Mas tinha lá, eu nem me lembro direito se eu virava o garrafão ou se tomava em algum copo que já estava lá. Mas eu sei que eu passei várias vezes correndo pela cozinha atrás das outras crianças e tudo, dando a volta. Não sei se tinha mais criança bebendo, não sei. Só sei assim que eu já não sei mais. Apagou uma parte da minha história, da minha vida ali, porque só acordei na Kombi, né? Indo embora, porque era assim, era minha mãe, meu pai, eu era o quarto filho, né? E eu acho que já tinha nascido a minha irmã mais nova e tinha outra irmã também que estava para nascer. Então assim, precisava de uma Kombi, né? Para qualquer passeio que a gente fosse fazer, era uma Kombi ou uma rural, que era da empresa onde meu pai trabalhava, né? Para dar conta. Vocês são de que região? Bom, a minha família é lá do norte do Paraná. Eu tenho como um ponto, como se fosse um ponto fixo da família, da minha mãe, Jundiaí do Sul, ali no norte do Paraná. Porque nós, como família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente mudava muito de cidade, muito. Porque meu pai era gerente de uma loja de uma rede, né, de lojas de tecidos. Tipo Riachuelo e Pernambucanos antigamente, que só trabalhava com tecidos, né, não trabalhava com roupa feita. E era MM, tinha várias filiais, assim, em várias cidades. Naquela época, eu acho que hoje deve ser em alguns lugares, era comum você comprar os tecidos e você mesmo confeccionar a roupa do pessoal, das crianças, do marido e tal, né? Sim, naquela época lá, as cidades todas não tinham toda a estrutura que tem hoje, tem lojas de departamento, né, loja de roupa e tal. Era tecido mesmo e tinha muita costureira, né? E minha mãe, inclusive, era costureira também. Opa. E daí, assim, então morei 2 anos numa cidade, 1 ano e meio em outra, 3 anos em outra. Você vivia... Pois é. Passeando, pra cá e pra lá. Feito cigano. Então eu tenho muito na minha memória, assim, caminhão de mudança, casa por arrumar, cheio de caixa para organizar a casa. Bom, para uma criança eu achava até interessante, né? Talvez esse aperto todo que minha mãe passava, né? Que meu pai era transferido e minha mãe que cuidava de organizar tudo, né? Enquanto ele estava trabalhando. Mas enfim, isso é bem interessante, porque cria na gente assim uma facilidade de adaptação, né? Sim. Qualquer lugar é lugar. Sim. Mas a dificuldade é assim, que eu não tenho amigos de infância, eu não me lembro direito, assim, talvez os primos, né? Assim, mas amigos de infância mesmo, quando eu vejo muita gente contar história, né? Será que ela ficou um pouco envergonhada do filho ter tomado um porre numa festa assim... de família, com um monte de gente? Será que ela ficou um pouco? Não sei dizer. Talvez, né? Essas coisas de vergonha. Eu acho que nenhuma mãe gosta, né? De ver uma criança bêbada, né? Pode, né? Eu me lembro de um calzinho que um compadre desse do interior, matuto mesmo, né? E o matuto, o pessoal acha que ele não sabe das coisas. Mas não é verdade. Um matuto, ele fica matutando, tá entendendo? Ele pensa direitinho o que está acontecendo, sabe? E esse matuto, menino, ele era compadre, ele tinha um compadre dele que foi convidado para ir na cidade, na capital, que ia ter uma reunião grande da família e tal. E aí esse compadre falou, pô, eu não quero ir sozinho, não, você vai comigo. Só que esse matuto ele tinha um costume diferenciado, assim, que era meio esquisito, que ele tomava café e daí ficava assim... Sabe quando tá sobrando só um tantinho de açúcar? E daí ele para aproveitar aquele açúcar lá, ele dava uma mexidinha assim e botava para dentro.
E era um costume meio feio, né? O outro ficava todo assim encabrunhado com ele. Falou, rapaz, você vai lá, é uma reunião de família, é uma casa chique, é a capital. Se você puder não fazer aquele negócio lá que fica feio para mim, vamos ficar, né, numa situação diferente, meio, dá uma vergonha, né? Não faz isso não. Ele falou, não, rapaz, eu sei me comportar, ué. Eu vou lá, eu não vou fazer nada disso não. E foram. E aí tava desse jeito que tu falou aí, ó, aquela criançada correndo e todo mundo na cozinha e os adultos conversando. O almoço estava servido, o pessoal comeu. Daí começaram a conversar e prosear. E logo depois do almoço, o que é que veio? O café. Passou a moça com a bandeja, café para todo mundo, e ele se serviu de café, botou aquela generosa 2 colheradas de açúcar no cafezinho dele. O outro compadre do outro lado, nervoso, olhava para ele e falou, é agora. É agora que ele vai envergonhar todo mundo nessa família. E ele segurando, mas ele lá posturado mesmo. Na postura, sabe, olhando para todo mundo e tal, e daí dava só uns golinhos, deixava até um dedinho assim, para ficar chique mesmo, né? Mas aí o café foi diminuindo, quando chegou naquele lugarzinho que o outro tava nervoso de um jeito, eu olhava assim, ele tava rezando para não acontecer nada. Mas o matuto dá o jeito dele, né? O matuto é muito esperto. Quando deu aquela pausa assim na conversa, ele chegou para a mulher e falou, ô dona, e essas crianças aí é tudo da senhora? E botou na dentro. Ei, não, desse jeito. Pois é. Você vê como é que são as coisas. Mas vocês, voltando para o teu assunto aqui, estamos assuntando aqui com o Nelson Prado, vocês viajavam de cidade para cidade, né? Sim. Mas teve um momento que você veio para Curitiba? Como é que foi isso? Ah, sim. Bom, a última cidade que a gente morou aqui, aqui no Paraná, né, nessas andanças todas aí, foi Londrina. Era minha pré-adolescência, foi em Londrina. Ah, Londrina. Foi em Londrina. Até os 12 anos, mais ou menos, dos 10 aos 12, 9 aos 12, mais ou menos. E daí minha mãe se separou do meu pai. Opa! Daí ela, assim, a gente tava tudo sem eira nem beira, né? Meu pai não conseguiu juntar um patrimônio, né? Daí minha mãe pensou assim que o ideal talvez fosse ir para São Paulo, cidade de São Paulo. Tá. Ter mais possibilidade, meus filhos, aliás, meus irmãos mais velhos, né? Conseguirem emprego e tal, essa facilidade. Daí ela pegou os 6 filhos, mais do braço. Tinha bastante criança. Pois é, e foi para São Paulo, né? E daí a gente viveu lá de mais ou menos 74 a 85. Daí me mudei para Curitiba, em 85. Assim, meu irmão mais velho lá, que estava bem empregado e tal, ele conseguiu uma transferência para uma sucursal de uma seguradora que ele trabalhava lá, que tinha aqui. Ele veio para cá e convenceu quem não estava casado ainda, a família, a vir para cá, né? Daí a gente veio para Londrina, para Curitiba. Para Curitiba. Para Curitiba. Você começou a pintar, a trabalhar com tela e tudo, aqui em Curitiba? Bom, não. Na verdade é o seguinte, a minha ligação mais forte com a arte foi no desenho, né? Eu sempre desenhei, desde quando eu era criança, a primeira lembrança que eu tenho da minha vida, eu com lápis na mão procurando um espaço em branco numa folha, num jornal para desenhar. A minha vida toda foi essa, né? Mas assim, naturalmente foi caminhando para o interesse mesmo para a pintura. Mas eu só comecei a pintar para valer depois que eu fiz a Embap aqui, a Escola de Música e Belas Artes. Ah, sim, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Eu me formei em 92, né? Que eu sou meio metódico nas coisas assim, e eu queria realmente entrar para a pintura com mais informações, mais técnicas, né? Mas como toda universidade, toda faculdade, eu acho que acaba decepcionando, né? Acho que para muita gente, não só para arte, mas assim, você acha que você vai sair profissional de lá, você não sai. Você sai com um monte de técnica, mas profissional mesmo. A vida que ensina mesmo, né? Não, pois é a prática mesmo, é o exercício e tal, né? Você sai da faculdade com alguma noção do que tem que fazer e tal, mas é na vida que você acaba
terminando essa formação. Acho que todo mundo deve ser assim. Em todo quanto é profissão, né? A vida ensina, a prática, a necessidade mesmo de você mexer com aquilo que você sabe, que vai te colocar como profissional, né? Em qualquer profissão. Até eu queria te fazer um pedido aqui, vou fazer isso aqui com a gente, todo mundo conversando, que é o pedido de você mandar pra gente umas obras tuas. Fotografa mesmo e manda, que eu vou mostrar para as pessoas aqui como é bonito o trabalho do Nelson. Sim, com certeza. Mas agora, vamos fazer só uma pausinha aqui, para vocês tomarem um café? Ô, gente, quer tomar um cafezinho? Mas cuidado que vocês vão fazer com esse café, hein? Toma um cafezinho aí, daí vocês já voltam. A gente vai continuar conversando com o Nelson Prado aqui e vamos saber melhor como é que são essas pinturas dele, tá bom? Vai vendo. Cultivar faz parte da nossa história e na Cooper Tradição, há 20 anos, cultivamos os laços que fortalecem os nossos valores, relacionamento e a confiança. Ao longo desses anos, crescemos e prosperamos sempre juntos, com a força de trabalho de cada família cooperada, provando que a união nos leva ainda mais longe. Cooper Tradição, 20 anos, cultivando confiança. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa. Cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores, mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Cooper Tradição. Sempre juntos para crescer. Gente, e aí? Tudo bem? Se arrumaram aí na sala todo mundo? Nós estamos aqui em companhia do Nelson Prado. Vou conhecer um pouco melhor esse sujeito aqui, que é um grande artista plástico aqui. Nasceu em 1961 em Umuarama. É isso mesmo? É, Umuarama. O pessoal embora tá chegando agora, talvez, assim, vamos começar dentro... Calma que nós vamos começar desde o princípio aqui. Como é que foi esse nascimento? Pois é, engraçado, né? Que eu nasci em Umuarama e não conheço a cidade, né? Uhum. Porque aquele negócio de meu pai ver mudando de cidade e tal, não cheguei a conhecer. E a cidade também estava começando. Ah, sim. E minha mãe grávida e tudo, né? E preocupada que o hospital era precário, e ela via notícias de que as mulheres morriam no parto naquele hospital, e ficou preocupada. Então ele pediu para chamar a minha avó. Parteira? Lá em Jundiaí do Sul, parteira. Ela era parteira. Uhum. E era no norte do Paraná. E naquele tempo, assim, as estradas não tinham asfalto quase, né? Eram poucas as estradas, as rodovias que eram asfaltadas, né? Então foi um sacrifício, né? Era uma aventura você atravessar o país ou até o Paraná mesmo, né? De norte até o oeste, né? Mas enfim, daí ela chegou. Poucos dias depois, assim, minha mãe começou com as dores do parto e tal, e o parto foi feito em casa, na casa mesmo onde ela morava, né? Às 2h45 da manhã que eu nasci. Vindo pelas mãos da minha avó. Isso que é interessante, né? Porque quando a gente fala de histórias de vida, quando você me falou sobre isso, essas questões das histórias que a gente tem para contar, a gente costuma pensar que a nossa vida não tem nada de relevante para se contar e tal, né? Cheio de pequenas histórias que talvez não desse uma história inteira. Mas eu acho assim que eu comecei bem na minha história, né? Você já pensou? Uma matriarca fazendo teu parto, né? Sim, O que mais? Como mais você pode chegar na vida
né, de uma maneira melhor que essa? Acho que não tem, né? Nem o nascimento de um príncipe ou de um rei, né? Nelson, eu costumo dizer aqui que cada pessoa tem um universo particular, que é único e intransferível. Então, o que você vive na vida como experiência, só você tem essa experiência de sentir isso e tal, né? E eu também. E assim é para cada pessoa, né? E as histórias da gente, elas compõem a gente, né? Elas fazem a gente. Eu sou tudo que eu vivi até aqui. Eu sou isso tudo, né? Assim como você. Eu acho que deve ter pouca gente que possa, assim, talvez dizer assim, minha avó me trouxe ao mundo, né? Minha avó me trouxe ao mundo é um bom início de uma história, né? Pois é. Todo mundo, cada um escreve a sua própria história, é protagonista da sua própria história. E quem tem consciência disso pode fazer uma escritura boa, das boas histórias vividas, com as boas escolhas que se faz na vida, né? Claro que às vezes a gente dá uma trupicada aqui, outra ali, né? Mas geralmente, né, quem tem consciência, né, eu digo, quem tem consciência tem mais responsabilidade, né? E é bom poder lidar com a vida de um jeito assim, consciente e cuidar das pessoas que estão ao nosso redor e tudo mais, para poder escrever capítulos bons que valem a pena ser vivido na vida, né? Até esses capítulos assim que dão uns perrengues na vida da gente, eles valem a pena ser vividos, porque a gente acaba aprendendo com esses causos que a gente vive aí, não é? É verdade. E você, mas você, além do desenho, voltando um pouco na nossa conversa que nós estávamos tendo, além do desenho, que você a vida inteira teve isso como um hábito, assim, né? Você passou para a tela daí, isso? Como é que foi isso? Não, assim, é o mais interessante, né? Porque na arte a gente procura sempre transmitir alguma coisa que é da gente, né? Mas por um tempo, assim, a gente anda enganado, né? Achando que a arte é o que os outros deveriam, né? A gente fica pensando, né? Que os outros deveriam nortear o que a gente tem para mostrar. E na realidade não é. Eu demorei um pouco para aprender isso. Porque quando eu saí da faculdade, ou até durante a faculdade mesmo, né, na EMBAP, lá, Escola de Música e Belas Artes, eu achava que deveria seguir a tendência de saber o que era arte contemporânea. E eu me frustrei muito, porque não era isso, né? O caminho, comecei a me realizar mesmo quando eu comecei a mostrar o que eu era e o que eu queria fazer. Você estava preocupado um pouco ou com foco no que as pessoas vão querer ver? Pois é. Do que eu vou desenhar e tal. Daí o que você mudou isso. Isso, o que os críticos poderiam achar, o que o mercado de arte poderia preferir e tal. Pois é. E eu estava deixando de ser eu, estava deixando de fazer as minhas coisas, né? Mostrar o que eu era. E estava me frustrando, né? E uma coisa que me ajudou bastante a ter esse foco no que eu era foi justamente o teatro mesmo. Em 2008, pelo banco que eu trabalhava, que tinha a parte cultural, né? E eu ia começar a lidar com o pessoal de teatro, esse pessoal esquisito aí de teatro e tal. Daí eu resolvi fazer um curso de teatro para saber mais sobre isso, né? Eu tenho isso na minha forma de exigência das coisas que eu vou fazer, eu procuro me inteirar ao máximo. Daí eu fui fazer a Escola de Música e Belas Artes, Escola de Música e Belas Artes, tem mania de confundir as coisas. A Escola do Ator Cômico, do Mauro Zanata, né? E daí, assim, achava que ia ver uma coisa, acabei vendo outra. Acabei descobrindo muitas coisas sobre mim, sabe? Que a própria pintura, assim, talvez não tivesse me dando o caminho. E me ajudou bastante até na minha arte, nas artes plásticas mesmo. Na pintura, eu ter esse contato comigo mesmo, com as minhas verdades. É curioso como a arte é uma coisa que faz parte da vida das pessoas, né? A gente está sempre ouvindo alguma moda diferente, né? A gente está sempre cantando alguma coisa diferente, a música faz parte da vida da gente, né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa bonita para uma moça bonita, né? E daí a poesia vai ajudar a gente a tratar dessa coisa bonita para se dizer, né? Às vezes você quer mostrar um desenho diferente para o teu filho, né? Ou desenhar junto com ele, a duas mãos ali e tal. Esse lugar criativo, né? Esse lugar
invencionante, né? Eu nem sei se existe essa palavra, né? Mas é esse lugar que a gente inventa, que a vida é uma invenção nossa e é o tempo todo a gente fica inventando. Vão inventar uma viagem para o litoral para ver o mar, que eu quero levar meu filho para ver o mar, né? Ajudar ele a ver essa imensidão que é o mar, a poder olhar para uma mata, assim, sabe? Um roçado bonito para poder ter essa cultura de poder olhar para a nossa terra, para a nossa música de raiz, olhar para a gente. A arte ajuda a gente a poder ter uma visão mais ampla do mundo, ver as coisas e tal, né? É tão importante isso. É muito bom ter você aqui no programa, né? Que você, na parede de muita casa pelo Brasil, você está lá, né? Na parede de algumas casas e tal. Eu tenho muitos amigos, eu tenho mesmo amigos, que você entra na casa, ué, o Nelson Prado está aqui, é um pedaço seu, né? Um pedaço seu que está na casa das pessoas, não é verdade? É verdade. E assim, a arte, os quadros que se pinta é como se fossem os filhos da gente, né? Porque a gente concebe isso, mas essa leitura quem faz é o mundo, né? O que cada um que adquire, ou cada um que vê a obra, né? É tocado de uma maneira diferente. Não exatamente, muitas vezes, da maneira com que eu queria passar. Mas essa é a graça mesmo da arte, né? Ela não é fechada, nem nas significâncias delas, né? Depende muito. E isso que é interessante, né? Você passa a tua emoção, aquilo que você quer criar, mas quem adquire, quem admira e tudo, tem suas próprias significâncias mesmo. Tem aquilo que o quadro pode transmitir para cada um. E depende da sensibilidade de como cada um é tocado, né? Você estava aqui agora falando sobre filho, né? Eu me lembrei que eu sou um observador das coisas e gosto muito de ouvir. Onde eu estou, eu presto muita atenção, até para contar uns causos aqui no programa e tal, né? E viajando por Goiás uma vez, tinha um pessoal assim num bar desse, e uns homens assim de roça mesmo, sabe? Uns homens brutos e tal, conversando, e eles estavam preocupados com os filhos. E um dizia assim, mas meu filho quer fazer tal faculdade, quer fazer medicina, mas eu estou preocupado com isso, porque eu queria que ele fosse aquilo. E aí, nessa coisa de você estar cuidando do seu filho, tem vontade que ele faça isso, mas de repente a escolha dele é outra, um cidadão, para explicar isso pro outro rapaz que estava com ele ali, uns capial, tudo estou falando capial, hein? Ele usou de uma poesia que até hoje eu me emociono disso. Ele falou assim, ó, você está vendo lá fora, que ele mostrou uma janela, está vendo aquela mangueira lá fora? Aquela mangueira lá é da manga, tá certo? E tem um jeito orgânico, natural dessa mangueira crescer. Se você mudar a direção daqueles galhos, não vai dar o mesmo fruto. Tá entendendo? E foi desse jeito que ele estava explicando para o cidadão que o filho é nosso e tal, mas a gente cria eles, dá toda a integridade, a formação e tudo, mas as escolhas deles são do mundo. Às vezes o menino é para ser um piloto de avião, vai ser piloto de avião. Não, né? Se você mudar muito esses cursos, o curso natural que ele está escolhendo e tal, não vai dar bom fruto. É verdade, é verdade. Ele olhar assim, fazer esse desenho todo, eu achei muito bonito isso. Porque assim, não dá para você determinar o que ele vai pensar, o que ele vai querer da vida, né? Muitos pais fazem isso de errado, né? Que projeta no filho aquilo que eles não foram. Mas cada um tem sua vida, né? Não tem como. Né? Pode ser assim, igual uma frase que eu vi uma vez num cartaz assim, em castelhano, né? Pode dar-lhes a vida, mas não seus pensamentos, né? Então é assim mesmo, né? E a gente não tem como. A gente, só porque você ama, você acha que tem que determinar o caminho. Se você ama, você tem que deixar livre, né? Tem que deixar solto. Os teus filhos, que são esses quadros que você pintou, que estão pelo mundo, cada um tomou seu caminho. Verdade. É isso, né? É isso mesmo, verdade. Ô, gente, tô conversando aqui com esse cara que é fantástico, o Nelson Prado. Ô, Nelson, você queria que você olhasse naquela câmera lá, que você imaginasse, mandar um recado para esses pais, tudo que estão ouvindo a gente, pai, mãe e tal, que estão cuidando dos filhos e tal, que todo pai quer, toda mãe quer que o filho vá para o mundo bem, que viva uma vida boa, plena, né? Você mandasse uma mensagem para eles aí, aproveitando que nós estamos... Bom, o que eu poderia dizer? Não sei muito bem desses 63 anos que ela pode ter me ensinado essa vida, né?
Mas eu acho assim que os pais devem se lembrar que eles foram filhos também, né? E tiveram seus anseios, as suas dificuldades e o que eles queriam da vida, né? E assim a vida continua, nós somos uma continuidade, né? Os filhos são uma continuidade nossa também, mas não necessariamente são como a gente, né? Essa é a grande graça da natureza, né? Vai ser impossível realmente os pais serem igual a nós. E eles têm seus próprios caminhos mesmo, né? Eu tenho 2 filhos e eles estão aí também penando pela vida, para saber o que eles vão fazer da vida ou não. Mas eu posso aconselhar, mas eu não posso dar o caminho para eles, né? Mas, enfim, a vida segue assim, né? O bom pescador ensina a pescar, né? Não, não. É verdade, não pode dar o peixe, não. Mas não pode dar o peixe. Ô, gente, eu conversei com esse cara aqui, Nelson Prado, obrigado, cara, por você ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço o convite. E o caos é o seguinte, a qualquer momento dessa programação aqui pela Central TV, a gente aparece para você para ter uns 2 dedinhos de prosa, tá bom? Fique ligado, até o próximo domingo, obrigado pela sua audiência. E nós temos o melhor violeiro do mundo aqui, ó, vai vendo! Uhum.